Olá, meus queridíssimos alunos e minhas queridíssimas alunas, com vocês, o professor César Peghini. Nesse dia especial, nós estamos aí mais uma reta final e mais uma maratona, você que vem se preparando conosco aqui para o exame da ordem e também aqui para a sua futura profissão, ao qual tenho certeza que nós vamos buscar e atingir juntos aqui a sua aprovação, Vocês que já estão conosco aqui, vocês nos conhecem muito bem. Sou o professor César Peghini, professor de Direito Civil, ao lado de muitos outros colegas. Direito Civil é uma disciplina grande e nós dividimos aqui os nossos encontros em frente a essa respectiva construção. No dia de hoje, dizer que no tempo que nos foi proposto falar sobre todo o direito civil, na verdade é muito difícil, então aqui somente vai de verdade os temas que nós acreditamos serem estratégicos para vocês e que nós temos aqui para nós. Não sei se vocês sabem, mas nosso curso é um curso de excelência e ele coloca para nós sempre o maior número de questões que nós temos em determinada disciplina, ou seja, nós fazemos como se fosse um mapa das questões que têm sido objeto de questionamento até esse último concurso, não é? E nesse nosso encontro que nós vamos ter agora aqui no final do ano, nós temos um resultado já, e eu coloquei para vocês o resultado de todas as questões que têm sido objeto de questionamento em direito civil desde, desde a unificação do exame. Então, olhando aqui para nós, os principais temas que nós temos, quero colocar para vocês que o direito civil gira em torno de 4 matérias. As obrigações, a questão relacionada ao direito de família e direito das sucessões. Os direitos reais também são objetos de questionamento de forma profunda aqui nos nossos encontros. E, por fim, a teoria geral dos contratos. Então, como nós temos aí aproximadamente alguns minutos, na verdade 45 minutos, eu vou conversar com vocês sobre a grande estratégia que nós temos de acerto. A aula de hoje, muitas das vezes, para deixar sua mente fresca, não é aquela que vai matar a questão na sua integralidade. No nosso encontro de hoje, nós vamos ter aquela aula que muitas das vezes você não se preparou de uma forma adequada ou não se lembra, e com gatilho você, muitas das vezes, ultrapassa, não é, a ideia de você ter 4 questões, elimina uma ou duas, e aí fica numa possibilidade de, no máximo, certo ou errado, ou seja, você diminui aqui a probabilidade de 4 para 1 e você sobe a sua probabilidade de acerto de 1 para 1, ou seja, de 50%. Bem, vamos falar então sobre um dos temas que basicamente dão mais trabalho. Então separei esse primeiro tema para nós, que são os direitos das obrigações. Essa é uma temática, meus caros, que o examinador pergunta muito por conta da própria construção do tema. E você deve estar se perguntando, pô, professor, mas por quê? Vou dizer para vocês que não tem como ser de outra forma. Sabe a primeira fase da exame da ordem? Pelo menos na primeira parte, a questão é bem estratégica, gente. O examinador vai perguntar, basicamente, ou a letra da lei, ou a súmula do STJ. Essas duas construções que nós temos aqui. Ou a letra da lei, ou uma súmula do STJ. Por quê? Porque na primeira fase, meus queridos, não cabe muita interpretação, ou é ou não é sob pena de errar. Ou é ou não é sob pena de errar. Então, o direito das obrigações é um berço muito grande, porque aqui não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Então, como funciona a questão específica do direito das obrigações? Vamos conversar. O direito das obrigações, meus queridos alunos, tem fases, e esse é um ponto bastante interessante. Então, eu quero dizer para vocês que a teoria geral das obrigações não pode ser confundida com a teoria geral do pagamento, que não pode ser confundida com a teoria geral do inadimplemento. Por quê? Tanto a obrigação, ou núcleo obrigacional, pode gerar o inadimplemento, como o pagamento também. Então vejam, todo pagamento quanto à questão da obrigação de dar, fazer ou não fazer, podem sim ser objetos de inadimplemento.
Então nós temos dois grandes momentos, meus caros, no direito das obrigações. O primeiro grande movimento é a teoria geral da obrigação. E o Código Civil é muito feliz nesse sentido, dizendo que a obrigação está intimamente ligada com uma questão específica de obrigações de dar, fazer e não fazer. Então, esse é o ponto que nós temos aqui, ou seja, o núcleo obrigacional é de entrega, dar, fazer ou não fazer. Esse é o primeiro ponto aqui. E veja, professor, primeira dúvida que eu tenho, eu não sei distinguir a obrigação de dar e de fazer. Fácil, gente, muito fácil. Dar significa simplesmente entregar essa caneta que nós temos aqui. Já a obrigação de fazer é construir essa caneta que ela não existe, ou seja, vamos dizer assim, trazer à vida essa caneta e depois entregar. Ah, professor, isso não é importante, coisa dogmática e etc e tal. Negativo. Nesse caso que nós temos a entrega dessa respectiva caneta, e esse é um ponto muito interessante, gente, nós não sabendo ou não conseguindo identificar essa diferença, você não conhece o direito instrumental a ser utilizado, ou seja, o processo civil. Por quê? A execução contra devedor solvente somente é realizada quando da instrumentalização por meio do que, César? Das obrigações de dar, não das obrigações de fazer e não fazer. Então esse é um ponto bastante interessante, ou seja, se você estiver diante de uma obrigação de fazer ou de não fazer, não cabe a ação de execução contra devedor solvente. Na verdade, essa é uma obrigação de dar. Primeira regra importante, na sua prova eu quero que você fique bastante atento a isso. Professor, o que significa a obrigação de entregar? Será que nós podemos ter o devedor dessa obrigação? Basta ler o artigo 233 do Código Civil, vou repetir, basta ler o artigo 233 do Código Civil que você encontra a resposta. O Código Civil é bem claro nesse sentido, dizendo que, abre aspas, aquele que não entrega o objeto, ele será responsabilizado ou não, dependendo da culpa. Ou seja, o devedor da obrigação, artigo 233 e 234, não é somente aquele que tem que realizar o pagamento, mas também aquele, meus caros, que entrega o objeto. Tanto é que o 234 vai dizer para nós, sem medo de errar, que aquele que perder o objeto sem culpa do devedor. Então vejam, as pessoas muitas das vezes falam que o devedor é aquele que tem que pagar e não necessariamente. Então esse é um ponto importante que eu quero colocar aqui para vocês. E essa, perdão, é uma primeira obrigação aqui para nós. Segundo ponto importante, e isso é para você acertar questões na sua prova. O objeto se perdeu com culpa ou sem culpa, professor? É muito simples. Com culpa é aquele que, claro, houve dolo ou imprudência, imperícia ou negligência na entrega do objeto. Então, professor César, eu estava entregando o objeto para você e de repente eu comecei a jogar a caneta para cima e ela caiu no chão. Com culpa ou sem culpa? Se for com culpa, como regra geral, e é assim que você vai acertar a sua questão na hora da prova, eu respondo pelo valor do objeto mais perdas e danos. Agora, se eu não tiver culpa, por exemplo, alguém tentou furtar a minha caneta, e esse é um exemplo do professor Renato Montanos, por exemplo, ou do professor João Aguirre, grandes professores aqui da rede, nós temos aqui uma situação do que, César? Simples como a luz do sol. A obrigação se resolve e não haverá perdas e danos. Ou seja, ela simplesmente se extingue. Este é um ponto importantíssimo para efeitos de construção. Ou seja, a obrigação se perde com ou sem culpa. Então, esta é uma ideia importante para efeitos de construção. Beleza, gente? Quando se resolve com culpa, nós temos aí a ideia da obrigação ser resolvida em perdas e danos. Se a obrigação é sem culpa, ela se extingue e somente se fala em cláusula penal. Outro ponto muito importante aqui é o adimplemento. Então percebam, meus caros, ao sistema, o pagamento é a situação mais importante. Não importa se é pagamento direto ou se é pagamento indireto. Esse é um ponto bastante interessante. Pô, professor, mas eu não me lembro quais são as formas de pagamento indireto. Eu refresco com vocês. O pagamento direto é aquela que respeita o objeto, que respeita a forma, que respeita o tempo e que respeita o lugar. Mexeu em alguma coisa, pagamento indireto, e nós temos várias situações.
Quais são, professor? Consignação em pagamento, forçar o pagamento com o objeto ou com o próprio pagamento em si. Então, a consignação cabe sempre ao credor ou até mesmo ao devedor da obrigação, né, nesse caso. Outra questão interessante é a questão específica da dação em pagamento, que é a substituição do objeto. Outra forma é a subrogação em pagamento, que é a substituição do credor da relação obrigacional. Nós temos também a novação, que é a extinção da obrigação anterior, criando uma nova no lugar. Nós temos, por exemplo, aqui, meus caros, a remissão, com 2 S's, que é perdão da dívida. Este é um exemplo bem interessante, e as outras demais hipóteses previstas na lei. Isso é muito importante para ser colocado aqui para vocês. Um outro ponto que eu quero colocar de referência, e que isso fique assim estruturalmente claro para vocês, é a questão do inadimplemento das obrigações. Como esse é o tema que mais cai, é o que eu chamo mais atenção, né? O inadimplemento da obrigação é uma missão não somente para efeitos da ordem, é uma missão para a vida. Nós precisamos saber o que é inadimplemento. E inadimplemento é ausência de entrega do objeto ou ausência de pagamento no cunho obrigacional. E aí, meus queridos, nós temos 2 situações importantíssimas. Quais são, professor César? O que é conhecido como inadimplemento direto, inadimplemento total e o inadimplemento parcial. Meus alunos têm uma dificuldade de compreensão nesse sentido, talvez por falta de prática nesse momento que vocês estão, mas quando vocês começarem a advogar, isso vai acontecer. Nós temos aqui um desdobramento diferenciado. Então diga para nós, professor, como é que isso funciona? Eu digo para vocês. O inadimplemento parcial é conhecido como mora, enquanto o inadimplemento absoluto é conhecido nada mais, nada menos do que o que, professor César? De uma situação em que o objeto da obrigação não interessa mais. Então, o objeto da obrigação não interessa mais. E é claro que os efeitos do inadimplemento absoluto são muito mais graves do que do inadimplemento relativo. Então, deixar de pagar um boleto é muito menos grave do que deixar de cumprir uma obrigação. Só para vocês poderem entender a diferença, eu dou o mesmo exemplo há muitos anos por conta de que foi uma questão muito marcante, a entrega do estádio do Corinthians para a realização da Copa do Mundo. Ou seja, nós já tivemos uma Copa do Mundo no Brasil há muitos anos atrás. Lembra daquela situação? Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Lá já se passaram muitos anos, porque nós estamos em 2014, a Copa do Mundo aqui do Brasil. E lá em 2014, eu já dava esse exemplo, que a entrega do estádio do Corinthians, o devedor da obrigação era a construtora, que era a Odebrecht. Se porventura ela não entregasse o estádio na abertura da Copa do Mundo, eu me lembro daquele ano que é junho, julho, porque é assim que acontece sempre, mas nesse ano não acontecerá, porque no Catar nós temos uma Copa do Mundo diferenciada, porque ela vai ser inverno e é muito mais fresco, né? Nesse caso, a não entrega para a abertura do Copa do Mundo é inadimplemento absoluto. E a não entrega para o Corinthians seria inadimplemento parcial ou mora, sendo assim os efeitos são muito diferentes. Como que eu identifico um e outro? Se o objeto da obrigação ainda interessa para o credor e é possível, como por exemplo a ausência de um boleto, nós estamos diante de um inadimplemento parcial. Agora, se nós estamos diante de uma outra situação completamente diferente, não é? Aquela bem clara para nós, não é? E muito, vamos assim, clara, que é o inadimplemento absoluto, nós temos aqui então os efeitos muito mais fortes. Quais são os efeitos do inadimplemento, professor César? Cláusula penal. Vamos pensar no boleto, para vocês nunca mais esquecerem. Boleto tem multa. Multa é cláusula penal. Cláusula penal no inadimplemento absoluto, pimba o valor do próprio contrato, que pode ser reduzido equitativamente. Cláusula penal no inadimplemento relativo, no boleto 2% para consumidor, 10% nas relações civis. Professor, no boleto ainda tem uma outra previsão interessantíssima. E qual seria essa previsão? Eu coloco aqui para vocês sem medo de errar. Nós temos juros. Juros é uma sanção civil, pessoal. Ou seja, é a sanção pelo tempo da não obrigação. Como regra geral, meus caros, não vai ser perguntado isso atualmente, porque a jurisprudência do STJ oscila demais. Mas a taxa de juros já foi entendida como a Selic no passado, hoje de novo, num passado não tão distante,
a aplicação do CTN, ou seja, 1% ao mês, e o último julgado do STJ tem ressurgido das trevas as decisões, dizendo que a taxa Selic vem se reaplicando. Então nós temos idas e vindas nesse tema. Não confunda juros moratórios do boleto com juros remuneratórios daquele que o banco te empresta mediante mútuo federatício. Outro ponto interessante aqui, meus queridos, é correção monetária. As pessoas acham que correção monetária é sanção. Tanto é que nos contratos de locação nós temos correção monetária indiferente do inadimplemento. Correção monetária é nada mais, nada menos do que remédio para a inflação, diferentemente do que nós temos no que, professor César? Eu falo para vocês na questão das situações do inadimplemento. Então, o índice mais comum que nós tínhamos aqui, e esse é um ponto muito interessante, era o IGPM. Ele deixou de ter uma aplicação larga, né? E nós temos aqui hoje em dia, então, uma aplicação, vamos dizer assim, tímida, porque o IPCA e, por exemplo, o INPC têm sido colocados no lugar. Então, tudo que tem no boleto, como regra geral, é efeito do inadimplemento. Lembrem-se, é possível cobrar no boleto honorários advocatícios, não somente os sucumbenciais, mas também, em algumas situações, os contratuais. Mas muito atento nesse sentido, porque esse é um tema que vai cair muito mais nas provas de ética do que na prova de direito civil. Qual foi o segundo tema, professor, já passados os primeiros 15 minutos, que você colocou aqui para nós? O segundo tema que nós temos aqui é o tema relacionado ao direito de família e o direito das sucessões. São os dois temas aqui interessantíssimos que nós podemos trabalhar com vocês e eu vou tentar trabalhar eles de forma contígua. Esse é o ponto interessante. Direito de família, meus caros, pode cair muita coisa e o examinador gosta. Tem exames, por exemplo, que cai 3, 4 questões de uma única só vez. E aí ele dá uma distanciada, fica sem falar muito. Mas vamos começar pelo direito de família, né? O que costuma cair muito no direito de família é a temática casamento, união estável, filiação, reconhecimento de filhos e alimentos. Esses são os temas que mais costumam ser objeto de questionamento. Professor César, quais são então esses temas que a gente já pode conversar desde logo? Vamos falar da diferença entre o casamento e a união estável. E isso eu já coloco no coração de vocês, para que vocês entendam definitivamente esse tema. Casamento está para a propriedade, como a união estável está para a posse. Poxa, professor, você está falando que então o casamento é o direito de propriedade? Não mistura as estações. Eu só estou falando que o casamento é solene, é formal, precisa de publicidade, você conhece o marco inicial, o marco final, é uma coisa maravilhosa. E a união estável não, é uma situação de fato reconhecida pelo direito. Então, muito cuidado, porque para mim, César, o casamento e a união estável, quanto aos elementos de direito de família, são diferentes. Eles começam e terminam de uma forma diferente. Tanto é que o casamento ele coloca-se fim ou termo final por meio do divórcio. Enquanto, em outra banda, né, nós temos aqui uma questão bastante interessante de que a união estável não se coloca a termo. Ela primeiro entra-se com uma ação de reconhecimento e, claro, posteriormente de solução de união estável. E veja, reconhecer primeiro já é mais difícil, para logo depois eu ter que extinguir. Essa é uma temática muito importante, costuma ser objeto de questionamento. Qual é um tema comum entre esses dois elementos, professor César? Regime de bens. Né? Meus caros, quais são os regimes de bens? Todos os regimes de bens aplicados no casamento podem ser objeto de utilização da união estável. Isso é uma regra geral. Qual que é o regime legal? Regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, você esteve conosco aqui, é aquele em que os bens anteriores não se comunicam como regra geral e os bens posteriores se comunicam, ressalvadas algumas hipóteses. Regime número 2, regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, os bens passados e os bens futuros se comunicam. As pessoas falam que esse é o regime do golpe. Não necessariamente. Existem histórias maravilhosas para dizer que isso não acontece, mas também nós temos algumas exceções. Cuidado nos seus estudos. Próximo regime, regime da participação final nos aquestos. Regime da participação final nos aquestos.
Nesse regime, eu gosto de dizer que ele não pega no Brasil e não vai para frente. É o regime da nota fiscal, regime da separação convencional. Tudo que nós formos comprar precisa ter uma nota fiscal. E aí, no final do casamento, eventualmente, nós fazemos a apuração dos haveres. Por exemplo, nós compramos uma casa, eu dei 30%, a minha esposa deu 70%, quando acabar o casamento, 30%, 70%. É o mais equilibrado? Sim, de verdade é o mais equilibrado para um casal de empresários, mas não para a realidade brasileira, em que eu tenho como regra geral um provedor econômico e um outro provedor do lar. Regime da separação de bens, aí que vem o problema. Lembrem-se que nós temos o regime da separação legal, prevista na lei, aqueles do artigo 1641, salvo me engano, 1647, é aquele que nós temos algumas disposições específicas em que o regime se torna legal, é uma sanção para aquele que não observa algumas regras do casamento, esse é um ponto muito importante. E depois nós temos o regime da separação convencional, e esse foi o que a parte acabou escolhendo, então a gente não pode confundir. Professor, somente essas modalidades, como regra geral, são essas que caem na prova, não obstante, existam outras modalidades. Fala para mim, César, isso é importante demais, é o que cai na prova o tempo inteiro. Professor César, questões que são objetos de questionamento no direito de família, eu falo. Alimentos. Alimentos é um trem, meus caros, que cai em prova. Impossível falar sobre tudo. Mas coloquem na cabeça de vocês para que vocês acertem a questão na hora da prova. Fala, professor, o que eu preciso saber? Sem medo de errar, essa é uma temática importante. Os pagamentos dos alimentos são realizados para aquele que necessita. Ou seja, aquele que tem a situação de vulnerabilidade. Então, nesse caso, nós vamos realizar o pagamento. E não importa se é criança, se é idoso, se é pessoa com deficiência, se é um ente familiar, meus queridos, esses alimentos serão adimplidos mediante o trinômio alimentar. O STJ tem isso bem claro. Não é mais só possibilidade e necessidade. Os julgados do STJ são mais que firmes no sentido de que nós temos, na verdade, um trinômio, a proporcionalidade ou a razoabilidade, mesmo porque a questão dos alimentos não podem ser compreendidas como uma ideia, pelo menos, de previdência. Sim, é aquela ideia, muitas das vezes, do elemento de assistência. Temas especiais que nós temos dos alimentos, lembrem que os alimentos são devidos aos idosos, já foi objeto de perguntas ou de várias perguntas nesse sentido, então nós temos os temas nesse sentido. Professor, temas especiais, princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de família, aplica-se muito, questões relacionadas muitas das vezes ao bem de família, meus caros, questões do princípio da solidariedade familiar e o direito de família, esse é muito importante, os alimentos é uma ferramenta de solidariedade. Princípio da igualdade entre os filhos, meus caros. Os filhos devem ser tratados sempre de forma igual, independentemente da sua origem. Outro princípio muito importante que eu tenho aqui, meus queridos, princípio da igualdade do poder familiar. O poder familiar hoje é exercido de forma equilibrada, não é, meus caros? E por fim, nós temos aqui para mim o princípio da afetividade, que traz vários contornos, como multiparentalidade, teoria do abandono afetivo, teoria da questão da alienação, não só a teoria, mas a aplicação da alienação parental. Todos esses temas são importantíssimos aqui para nós e devem ser brindados para efeitos de direito de família. Mas eu disse para vocês que nós tínhamos dois temas contíguos no direito de família e também no direito das sucessões. Nós não podemos esquecer a importância das sucessões e sua respectiva amplitude, não é, gente? Bem, só um tema legal aqui para nós, né? O direito das sucessões, de certa forma, trabalha inicialmente a ideia da transferência do patrimônio. O direito das sucessões não cuida do evento morte, né? Esse é um ponto bastante interessante que eu queria colocar para vocês. O evento morte não é uma ferramenta do direito sucessório. A morte está descrita no artigo 7º, no artigo 6º, no artigo 21, ou seja, lá na parte geral do Código Civil. Lembrando que nós temos duas formas de morrer quanto à questão da pessoa natural. Quais são essas duas formas, professor César? As duas formas que nós temos de morrer quanto à questão específica da pessoa natural é a morte real, com a presença de cadáver,
e essa está descrita como regra geral em várias legislações, no Código Civil. Esse é um outro ponto interessante, na lei de registros públicos e também na lei de doação de órgãos, dizendo que a morte real é aquela que a pessoa tem inatividade cerebral. E depois disso nós temos a morte presumida com ou sem declaração de ausência, não é? E na declaração de ausência nós temos o binômio probabilidade de morte em quem estava com risco de vida, como foi o caso, então triste caso da Elisa Samúdio. E de outro lado nós temos um outro caso daquela pessoa que sumiu sem deixar declarações, não estava sobre esse binômio. Eu quero que você estude o caso da irmã do lutador de MMA, Vitor Belfort. Acho que um dos casos assim, mais emblemáticos que nós tivemos. Mas o direito das sucessões não cuida de morte, eu já disse isso para vocês, ele cuida de patrimônio. E aí nós temos, na verdade, dois tipos de sucessões. A sucessão primária, a sucessão mais importante, aquela que afasta dentro dos limites da sua possibilidade, a sucessão legal. A sucessão mais importante, inevitavelmente, é aquele que sai da vontade do testador. E o exemplo clássico que nós temos aqui é nada mais, nada menos do que, César, do que a situação abre um ponto bastante interessante aqui da sucessão testamentária. A sucessão testamentária, meus caros, não é uma sucessão sem limites, né? Nós temos a ideia da reserva da legítima nos casos dos herdeiros necessários, que são descendente, ascendente, cônjuge e companheiro. Pode incluir o cônjuge e o companheiro, apesar da lei somente de falar de cônjuge. O STJ julgou mais de uma vez, na verdade umas 3 ou 4 vezes esse tema, dizendo que o companheiro tem direitos sucessórios, sim. E nessa ideia, meus queridos, nós temos dois tipos de testamento básicos, os testamentos ordinários e os testamentos extraordinários. Cair na sua prova testamento extraordinário é uma judiação, né? Que é o testamento marítimo, aeronáutico e militar. Excepcionais, se a pessoa não falecer, ele perde eficácia. Então, aplicação pequena. Mas os testamentos ordinários, sim, esse tem uma questão bastante interessante, que nós temos nada mais, nada menos que é o testamento conhecido como testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Como é que eles três funcionam? O testamento cerrado, meus queridos, meio que acabou. Ninguém mais vai fazer, mas as duas modalidades mais comuns é o testamento público, feito por um tabelião, ou o testamento particular, feito pelas partes. Testamento particular, menor amplitude, por conta dos fatos de segurança por que existem por trás dele, mas o testamento público com um papel bastante importante aqui, pelo menos de forma atual. Só que eu não posso dispor de todos os meus bens. Somente posso dispor de 50% dos meus bens se eu tiver descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. Se eu tiver os colaterais, professor, inclusive ao 4º grau, quer dizer que eu fale para você quem são? Sobrinho, neto, tio, avô e primo. Aí nós temos o tio, né, e nós temos o sobrinho. E aí nós temos os irmãos. Esses são os seus parentes colaterais até o 4º grau, inclusive, e esses podem ser preteridos. O testamento, meus caros, pode deixar bens até mesmo para pessoas jurídicas, devidamente constituídas ou para serem constituídas. César, para eu acertar minha questão no exame da ordem, não tem testamento, vai na fé. Leitura do artigo 1828 e tudo que está lá por perto. Por quê? Vocês precisam entender a essência. Primeiro, se eu falecer, esse é um ponto interessante, e eu não deixei testamento, primeiro a sucessão desce, depois a sucessão sobe, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colaterais. Essa é a respectiva ordem. Então, prestem atenção nesse sentido. O artigo 1890 diz qual é o sentido geral da sucessão. Primeiro desce, depois sobe, e depois nós temos aqui nada mais, nada menos do que essa respectiva construção. César, a questão está no artigo 1829, inciso 1º e 2º, porque na atual construção, e eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, o cônjuge e o companheiro pode ser convocado para herdar, vou repetir, o cônjuge e o companheiro podem ser convocados para herdar, esse é um ponto bastante interessante aqui para nós, mas na concorrência com descendente vai depender do regime de bens. Qual é a palavra que você tem que ter na sua cabeça? Onde há ameação, não há sucessão. Não esqueçam mais disso. Porque se você tiver direito de sucessão, você não tem direito de ameação. Esse é o raciocínio da lei e é assim que ele se aplica como regra geral. Na concorrência com ascendente não importa a concorrência se eu não tiver descendente ascendente. Se eu for casado ou tiver união estável,
pela inconstitucionalidade do artigo 1790, a sucessão vai todinha para o companheiro, eu concordo, não há que se falar nada disso, e também vá para o cônjuge. Não tirando essas pessoas, nós vamos para os colaterais até o 4º grau, não tendo herdeiros legítimos, eu não falei necessários, eu falei aqueles legítimos, os legais, a herança é jacente, que é o período entre a efetiva entrega e a abertura da sucessão. Não encontrando herdeiros, nós vamos ter a sucessão vacante. Esse é um ponto muito interessante aqui para vocês. Então, esses são alguns dos elementos que eu queria trabalhar do direito sucessório com vocês. Existem muitas outras questões, por exemplo, renúncia. Renúncia no direito sucessório é muito importante. Qualquer herdeiro pode renunciar. Só que muito cuidado. Se ele for um descendente, por exemplo, os filhos deixam de ter direito sucessório porque você corta a cadeia. Existe também a questão da indignidade, da deserdação, temaço importantíssimo. Indignidade são situações que decorrem da lei, a deserdação somente da vontade da parte. E, meus caros, o direito sucessório é uma maravilha, tem todos os temas relacionados de inventário e partilha, mas esses temas estão muito mais próximos de nós aqui dentro. Quando eu falo das questões correlacionadas ao que, professor César? Das questões muito mais correlacionadas de processo civil. Então, os professores de processo civil vão poder nos ajudar nesse sentido. Então, mais um tema solucionado. O primeiro deles que eu coloquei para vocês foi a questão de direitos e obrigações, família e sucessões. Ficou o que para a gente falar, professor César? Cá está os direitos reais, né? Na verdade, eu coloquei para vocês direitos reais, mas esse é um tema que particularmente eu gosto. Poxa, César, mas você gosta por quê? Eu gosto desse tema por conta da construção existente por trás deles. E o que acontece, professor César? Essa foi toda a minha linha de pesquisa. Atualmente, eu quero que vocês entendam como funciona. Meus caros, nós temos que deixar bem claro para nós o seguinte: os direitos reais estão previstos no artigo 1225. Vai lá na codificação, busca comigo quais são os direitos reais. Artigo 1225. Porque na sua prova eles podem perguntar isso, você não tem nem dimensão do que se trata. Então, nesse momento, o que eu vou fazer com vocês? Vem comigo. Eu vou explicar para vocês o que nós temos no artigo 1225 e seus desdobramentos. Eu também vou com a lei, vou com vocês, vamos ver juntos o que diz o Código Civil no artigo 1225. O artigo 1225 vai colocar para nós o seguinte: são direitos reais, e aí nós estamos juntos, hein? Direitos reais, o primeiro dele é direito de propriedade. Propriedade no Brasil, meus queridos, só tem uma única forma: registro na matrícula ou efetiva entrega do bem. Meus caros, a legislação não diz outra situação que não essas duas. O direito civil não conceitua direito de propriedade, ele diz o que é. E proprietário é aquele que recebe um imóvel por meio de registro na matrícula ou, se não, ele recebe o bem por trás da efetiva entrega. Existem exceções? Vixe, várias. Como, por exemplo, as questões relacionadas à aquisição de veículos automotores. Você tem um documento que eu chamava assim no passado DUT, mas que eu acho que hoje em dia se chama documento de transferência. Esse é um ponto bastante interessante. Segundo instituto, caso você não tenha ouvido falar, o direito de superfície, inciso 2. E eu já utilizo o direito de superfície, inciso 2, e falo do inciso 13, que é o direito real de laje. São institutos co-irmãos. A gente não pode confundir direito de superfície com direito de propriedade. Eu quero que vocês entendam, o exemplo também está errado, mas o direito de superfície foi feito para pessoas muito mais abastadas ou operações muito mais econômicas que têm começo, meio e fim. Essa é a origem do direito de superfície, né? O direito de superfície está previsto no Código Civil, mas também no Estatuto da Cidade. E aí você deve dizer para mim: poxa, professor César, mas como é que o direito de superfície funciona? Simples. Você entrega para uma pessoa um respectivo bem para que ela utilize no prazo de 80 anos, você vai lá e constrói ou planta do imóvel ali. Para você nunca mais errar, o exemplo mais interessante é do estádio do Palmeiras. A W Torre, pelo grande construtor Walter Torre, você pegou o estádio para administrá-lo, colocou vários dinheiros, era a grande construção por trás da W Torre, e ela tem direito de exploração, e assim o tem.
O Palmeiras, na verdade, a superfície está sob o domínio, sobre a propriedade superficiária da W-Torre. Passados 30 anos, é claro, vai ser devolvido. Já o direito de laje do inciso 13, que eu falei para vocês aqui, ele está intimamente ligado com uma situação que é clara da lei, especificamente relacionada de regularização fundiária. Ou seja, o direito real de laje serve nada mais, nada menos para regularizar imóvel que muitas das vezes está em área de comunidade. Lei da regularização fundiária. Mas não necessariamente. Grande diferença entre um e outro, dentre milhões de diferenças, esse é um temaço, é que, na verdade, o direito de real de laje não tem esse prazo de 30 anos. Ele pode até ter um prazo, mas, como regra geral, ele é perpétuo. Explicado, então, superfície e também o direito real de laje, nós pulamos para o direito real de servidão. É um direito real. Vocês conhecem bem, o professor de direito administrativo fala muito disso, passar sobre um imóvel mediante uma contraprestação. Não, ou não, né? Você pode ter servidões gratuitas, tanto é que é possível até mesmo você conseguir servidão do que, professor César? Uma servidão por meio da uso capião, que é a própria passagem. Então, nós temos nomes importantes, o prédio dominante e o prédio serviente. O prédio dominante é aquele que você está passando por cima. O prédio serviente é aquele que suporta a questão bem clara das servidões, beleza? Próximo instituto, para a gente não perder a fiada, usufruto. Usufruto, ó, vai cair junto com o direito de família. Ou aqui, ou lá. É o direito de uso e gozo como regra geral, numa viés ou numa característica do que, César? De direito personalíssimo. O usufruto vem muito com contrato de doação, o usufruto vem muito com testamento, dizendo que determinada pessoa tem direito de uso e gozo para o resto da vida. Então pensa você, poxa, professor César, não quero deixar desamparado um filho meu. Então, desde já eu deixo o usufruto vitalício para mim daquele respectivo bem, porque eu quero deixar um patrimônio para aquele respectivo filho, e coloco uma cláusula lá de usufruto vitalício. Nesse sentido, mantendo o direito de uso e gozo quando eu for vivo, quando eu falecer, nós temos esse desdobramento. Nós temos o real direito real de uso, esqueça, duvido que vai cair na sua prova. Nós temos o direito real de habitação. Esse dispositivo é lá em sucessões, é o mais famoso de todos. Por que, César, é o mais famoso de todos? Porque o artigo 1831, salvo me engano, dá o direito real de usufruto vitalício para o cônjuge sobrevivente. Atento, volta na aula Direito de Família e Sucessões, porque esse tema é interessante. E aí, meus caros, nós temos uns direitos reais mais de garantia. Penhor. Como funciona? Tá? No inciso, na verdade, oitavo, direito real de garantia sobre bem móvel. Hipoteca, direito real de garantia sobre bem imóvel. Anticrese, direito real de garantia sobre bem imóvel. Pouquíssimo utilizado, nós não temos uma aplicação concretizada, né, por meio desse instituto, e a sua aplicação diminui demais. Mas eu não quero dizer para vocês que nós temos outros direitos reais que não esses previstos. Então me diga, professor, alienação fiduciária em garantia pode ser que seja objeto de questionamento da sua prova. É um direito real, meus queridos, nada mais, nada menos. E outros direitos reais que estão em leis esparsas que eu acredito que não será objeto de questionamento em suas provas. Ah, professor, e essa concessão real de uso para mim aqui? Ô, professor César, o que seria isso? Fique em paz, isso não vai cair na sua prova. O que você precisa saber é que em nenhum momento, mais uma vez, eu falei com vocês sobre a questão do que, professor? Da posse. É claro, meus queridos, a posse, vem comigo, ela está intimamente ligada com uma situação de fato. Em regra, ela não é direito real, ela se torna direito real quando, na verdade, eu já tenho os elementos caracterizadores da propriedade. Beleza? Último ponto para eu encerrar esse nosso encontro e falar com vocês: contratos. Contratos, meus queridos alunos, eu não pretendo falar de todos os temas, mas simplesmente de uma alteração legislativa que ainda não foi objeto de questionamento em prova e pode ser que seja. Por quê, meus queridos? A gente teve o problema da pandemia no meio do caminho, né? E o legislador, ou o examinador da ordem, gosta de perguntar novidade. E no meio da pandemia fica nisso, fica naquilo. Agora os efeitos pandêmicos são um pouco menores. Eu quero que vocês façam uma leitura atenta de alguns artigos que podem ser objetos de questionamento na sua prova que envolvem contratos.
Primeiro, artigo 113 tem um princípio novo no Código Civil. Qual que é esse princípio, professor? Se você for no artigo 113, inciso 5º, parágrafo único, inciso V, inciso 5º, ele vai dizer o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do local onde a sua celebração, e isso nada muda, só que o legislador colocou um princípio novo, dizendo que, 2, que a interpretação do negócio deve atribuir-lhe o sentido ao qual nós temos a razoável negociação das partes discutida, demais disposição dos negócios e um princípio novo, racionalidade econômica. Esse é um princípio novo que não existia. Fiquem muito atentos com essa alteração legislativa, porque isso não foi objeto de questionamento. Esta foi a lei da liberdade econômica agindo no Código Civil. Uma outra alteração que não altera muito na prática, mas existe alteração legislativa, eu quero dizer para vocês que nós temos alguns outros princípios contratuais alterados por essa lei de 2019, que não foi objeto de questionamento. O artigo 421 da Lei da Liberdade Econômica alterou o artigo 421, incluindo o parágrafo único e um outro artigo 421. Dentre as novidades, para a gente encerrar esse nosso encontro, e eu estou olhando para a lei, ele coloca que, 2 pontos, haverá sempre o princípio da intervenção mínima nas relações jurídicas contratuais, que nos contratos cíveis e empresariais não haverá interferência do Estado, a não ser quando, de fato, assim seja necessária essa intervenção, mediante alguns elementos. Eu quero que vocês leiam esses dispositivos. Hoje é o dia, aproveitem o intervalinho desse bloco e do próximo bloco, ou seja, da entrada do outro professor, para você dar uma olhadinha nesse dispositivo, porque você vai perceber que a intenção do legislador foi nada mais, nada menos, interferir nas relações jurídicas contratuais. Beleza, gente? Mais uma vez é uma felicidade estar aqui com vocês. Nós também temos uma outra frente de ECA. Vamos trabalhar com vocês aqui também algumas temáticas interessantes, mas isso é no próximo encontro. Aqui mesmo no dia de hoje, trabalhando os principais temas que nós temos por aqui. Pessoal, valeu mais uma vez, desejo para vocês toda a força, toda a calma, toda a tranquilidade para essa respectiva prova que vem. Quero dizer para vocês que só passa quem estuda e não passa quem desiste. É assim que eu encerro esse nosso encontro, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Veja aqui que eu já estou no meu tempo final. Se eu estivesse no estúdio com os outros professores, estariam quase praticamente puxando uma placa vermelha para mim, falando: César, se despeça, que você vai estar estourando no seu horário. Até mais, gente. Próximo encontro. E é isso aí.